E aí, galerinha, beleza? Gente, seguindo nos temas relacionados a interações gênicas, tá? Nós vamos aprender o que é uma herança quantitativa ou poligênica, beleza? Herança quantitativa ou herança poligênica é um tipo de interação gênica no qual os alelos ou serão aditivos ou não aditivos. Então, nesse caso, a gente não fala de alelo dominante e alelo recessivo, ok? A ideia é o seguinte, gente, vai ter dois ou mais locos gênicos envolvidos, claro, é uma interação gênica, lembra que isso é um tipo de interação gênica, e os alelos aditivos terão efeitos iguais e acumulativos, tá? Você vai entender como que é isso. Então não vai ter mais aquela relação de dominância, vai ter uma relação de acumulação do efeito dos alelos. No exemplo vai ficar bem claro o que significa isso para você. Outra coisa é a variação fenotípica gradativa. Então, os exemplos que nós temos de herança quantitativa, a variação fenotípica vai acontecer de forma gradual, beleza? Por exemplo, eu vou te mostrar aqui como é o caso da cor da pele humana. Cor da pele humana, você tem uma variação gradual. É branco, é mulato claro, é mulato médio, é negro. Então, gradativamente, esse fenótipo pode variar de acordo com a quantidade de alelos aditivos. Então, grava isso na sua cabeça. O que vai determinar o fenótipo é a quantidade de alelos aditivos, né? Beleza isso? Porque os alelos aditivos têm efeitos iguais e acumulativos. Tranquilo? Essa é a característica marcante da herança quantitativa ou poligênica. Aliás, é por isso que tem esse nome, herança quantitativa, ok? Então, olha só, vou te mostrar aqui um exemplo. No caso da cor da pele humana, que é o exemplo que eu já estou mencionando para você, é um exemplo clássico, tudo quanto é livro vai trazer isso, um exemplo típico de herança quantitativa. Aí nós vamos ter os alelos Azão e Bzão, que você está acostumado a chamar de alelos dominantes, aqui você não vai chamar de dominante, aqui você vai chamar de alelos aditivos ou efetivos, beleza? Enquanto que os alelos que você está acostumado a chamar de recessivo, Azim e Bzim, eu vou chamar aqui de alelos não aditivos ou alelos não efetivos. Tranquilo isso? Então vamos entender isso aqui no quadro, olha só. Se um indivíduo não tem nenhum alelo aditivo, ou seja, para ele não ter nenhum alelo aditivo, ele tem que ser Azim, Azim, Bzim, Bzim. Azim, Azim, Bzim, Bzim, não apareceu nenhuma letra maiúscula. Não tem nenhum alelo aditivo. Então ele vai ter o grau de pigmentação mínimo, certo? Ele vai ser da coloração branca, né? Então seria uma pessoa de pele branca, ela tem que ter todos os alelos não aditivos, ou seja, não pode ter nenhum alelo aditivo. Se o indivíduo tiver um alelo aditivo, e aí repare que não importa em qual loco gênico está esse alelo. Ou seja, ele pode ter um azão, beleza? Vou até marcar aqui para você ver, ó. Ele pode ter apenas um azão, apenas um alelo aditivo, ou pode ser apenas um bezão. Não faz diferença nenhuma se é um azão ou se é um bezão. Ambos têm efeitos iguais, beleza? Se é um, que é o que interessa, ele vai ser da cor mulato claro. Ou seja, tem um grau de pigmentação um pouquinho maior do que o do branco. Tá entendendo isso? Isso significa o quê? Que aquele alelo aditivo fez aparecer um pouco mais de pigmento na pele. Então aquele indivíduo vai ficar com a pele um pouco mais escura, beleza? Se for dois alelos aditivos que o indivíduo tem, pode ser dois azão, né? Ou seja, azão, azão, bezim, bezim. Pode ser dois bezão, azim, azim, bezão, bezão. Ou pode ser um azão e um bezão. Não faz diferença nenhuma porque não interessa em qual loco esses alelos aparecem. O que interessa é a quantidade. Se são dois azão, se são dois bezão ou se é um azão e um bezão, a coloração vai ser mulato médio. Então o que está determinando é o quê? A presença de dois alelos aditivos. Dois alelos aditivos têm um grau de pigmentação maior do que um alelo aditivo. Então, dois alelos aditivos vai ter uma coloração um pouco mais escura do que se o indivíduo tiver apenas um alelo aditivo. Tá claro isso? Vamos lá. Se for três alelos aditivos, ó, tem que ser dois azão e um bezão. Azão, azão, bezão, bezim. Ou azão, azim, bezão, bezão. Apareceram três alelos aditivos, a coloração vai ser mulato escuro. Ou seja, um pigmenta mais, um grau de pigmentação um pouco maior, a coloração fica um pouco mais escura. Tá entendendo como funciona? Se for os quatro alelos aditivos, azão, azão, bezão, bezão, a coloração vai ser a mais escura possível, vai ser um grau de pigmentação máximo, a coloração vai ser negra, beleza?
Então, gente, repara nisso. O que está determinando a tonalidade da pele é exatamente a quantidade de alelos aditivos que aparecem nesses dois locos gênicos. Quanto mais alelos aditivos, maior o grau de pigmentação, mais escuro fica a pele, beleza? Lógico, gente, isso aqui é uma versão simplificada, né? Claro que na pele humana você vai ver mais variações de cores, mas essa é a lógica, tá? Esse é o princípio. O princípio é a quantidade de alelos aditivos está determinando a coloração, está determinando o fenótipo. Como eu te disse no início, são efeitos iguais que esses alelos aditivos têm e efeitos acumulativos, beleza? Quanto mais alelos aditivos, mais escuros. E você reparou aí que são 2 ou mais locos gênicos, então é uma interação gênica, porque são 2 ou mais locos gênicos para determinar uma característica só, que é a tonalidade da pele, beleza? E você percebeu também a variação fenotípica gradual, ou seja, os fenótipos variam de branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, negro. Cada classe fenotípica é um pouquinho mais escura do que a outra, uma variação gradual, beleza? Essa é a característica marcante dos casos de herança quantitativa, ok? Agora, gente, você vai perceber que quando a gente faz os cruzamentos, né, quando a gente faz aqueles método mendeliano, lembra, geração parental, geração F1, geração F2, lá na geração F2 vai aparecer uma variação, uma proporção fenotípica diferente do que a gente está acostumado a ver nos casos de segunda lei de Mendel, nos casos de interações gênicas típicas, né, comuns, ou também nos casos de epistasias. Então, a próxima aula eu vou te mostrar como são as variações fenotípicas, como são as proporções fenotípicas que aparecem nos cruzamentos, beleza? Então, até a próxima. Abraço.